Boa tarde. Hoje estou, apresentando o nosso podcast Papo Direito. O objetivo do nosso canal hoje são as eleições da OAB, que irá acontecer no dia 25/11, segunda-feira. Hoje estou aqui como convidadas as 3 advogadas que compõem a diretoria da OAB Madureira Jacarepaguá. Doutora Fernanda Ramos, a nossa vice-presidente. Doutora Daniele Mendes, secretária-geral. E doutora Andressa, secretária-geral, adjunta da chapa. É com grande prazer, é um imenso prazer estar aqui hoje com vocês, para que vocês possam apresentar o programa da chapa de vocês. Tá? Então, eu gostaria que cada uma falasse um pouquinho de si, tá? E depois passaremos a chapa. Tá. Doutora Fernanda, por favor. Vamos lá. Meu nome é Fernanda Ramos. Inicialmente, eu quero fazer uma fala mais voltada para questões audiovisual, né? Então, antes da gente entrar especificamente nos assuntos, na abordagem, eu quero fazer uma descrição da minha pessoa. Eu sou uma mulher preta, de 48 anos, olhos pretos, cabelos pretos médios, altura, já comentei, 1,68, salvo engano. Estou com uma blusa azul, um colete cinza, calça cinza, sentada numa cadeira preta, numa mesa de madeira e, ao fundo, cortinas pretas do estúdio. Ao longo dos anos, nós vamos, enquanto advogados, tomando parte como integrantes da ordem, né? E, como integrante da ordem, por ser uma advogada que atua no direito das famílias, atuo também nas violências domésticas e no direito antidiscriminatório, eu vim compondo, esse ano especificamente, nesse último triênio, eu fui conselheira da subseção Madureira, estou conselheira da subseção Madureira Jacarepaguá. De janeiro de 2021 a outubro de 2024, presidente da Comissão de Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. Também delegada de prerrogativas, delegada da Comissão de Direito Antidiscriminatório da Seccional, membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da Seccional, membro da Comissão de Direitos Humanos da Barra e também sou conselheira da 2ª Vara de Família da Regional de Madureira. Doutora Daniele Mendes. Boa tarde a todos. Então, sou Daniele Mendes. Muitos podem não saber, mas eu faço parte ainda da atual gestão e estou vindo oposição à minha atual gestão, justamente pelo alijamento que essa gestão atual fez e continua a fazer com as mulheres, né? Por isso, muitos ainda nem devem me conhecer, porque o nosso presidente da atual gestão sempre impediu que eu participasse das decisões da nossa subseção, né? Da 32 subseção Madureira Jacarepaguá. Mas, se você não sabe, vocês votaram em mim também nas últimas eleições. Sou advogada, mãe, tá? Então, eu advogo, eu sobrevivo e vivo da advocacia, tá bom? Então, sou militante, estou nos fóruns, tenho escritórios e a minha atuação é exclusiva para a advocacia e a advocacia. Fui presidente da Comissão de Prerrogativas da 32ª Subseção, membro da Igualdade Racial e Intolerância Religiosa, membro da OAB Mulher.
e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da nossa subseção, da qual eu fui exonerada pela atual gestão tem 1 mês. Tem 2 meses, na verdade. Tá? E agora eu vou passar a palavra aqui para a nossa secretária-geral adjunta. Doutora Andressa Silva. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto. É sempre muito legal esse convite para mostrar quem somos nós. É difícil ter essa oportunidade, sendo 3 mulheres no ambiente, a gente poder ter esse momento de voz. Sou advogada, atuante na área criminal há cerca de 13, 14 anos. Trabalho nos fóruns, convivo com a advocacia e vejo a advocacia. Ao contrário delas, que têm bastante experiência nessa área de atuação, eu fiz parte de uma comissão, porém, a gestão anterior não me passou isso, não me deu abertura para chegar até lá. Eu só soube que meu nome estava inserido ali muito depois, enfim, foi uma sensação muito ruim, mas eu não deixei de trabalhar em prol das advogadas, principalmente as mulheres e os homens também, e a jovem advocacia. A gente tem um apoio antigo que a gente está sempre unido, buscando como se fosse um abraço entre nós aqui de Jacarepaguá e Madureira, que um abraça o outro no sentido de mostrar o nosso objetivo. Então, a minha advocacia ela é combativa, eu estou nos fóruns, estou brigando. A área criminal é uma área que é predominantemente masculina, mas hoje em dia a gente está conseguindo um espaço melhor, né, feminino dentro dessa área. E eu acho muito interessante como hoje nós estamos dentro desse projeto, né? O projeto da Chapa 10, Malone, Madureira, Jacarepaguá, trouxe para a gente a possibilidade da gente ter um pouco mais de voz. Isso é muito legal e eu estou adorando. E, mais uma vez, eu agradeço por ter me convidado. Tá ótimo. Bom, meninas, eu gostaria de saber de vocês, que muitos têm curiosidade em saber como é que a coisa funciona. Como funcionou entre vocês? Tiveram a ideia de montarem uma chapa para essas eleições agora? Nossa diretoria, na verdade, nós somos amigos, né? Nós começamos com uma amizade, nos conhecemos lutando pela advocacia desde 2013, 2014. E nessa defesa dos direitos e pelos jurisdicionados, advogados e advogadas de Madureira, Jacarepaguá, nós fomos apoiando algumas gestões, né? E nós viemos nessa luta sempre tentando, buscando a defesa dos direitos dos advogados. Nesse compasso de tempo, né, nós começamos a perceber que nós elegíamos pessoas que nem sempre mantinham ou cumpriam o compromisso que assumiam conosco. E nessa toada, nós nos colocamos na vontade de não mais deixar com que alguém fale por nós. Nos unimos, nossa diretoria, como eu disse, vem desde 2013, 2014, nos unimos, montamos essa chapa para fazer valer o compromisso das propostas que nós estamos aqui colocando. Essas propostas, algumas são novas, sim, mas outras são antigas, que não foram cumpridas. Dá licença, eu gostaria até de ressaltar que a Chapa 10 Madureira Jacarepaguá, ela é encabeçada pelo Dr. Malone Machado, e também consta na diretoria de vocês o doutor Leonardo Praga. Praga, né? Parga. Diferente. Desculpa, doutor Leonardo, mas são 2 homens. E hoje nós temos aqui uma diretoria Madureira Jacarepaguá com 3 mulheres. O que isso significa para vocês? Então, nós nos unimos, né, para alcançarmos a vitória. Para alcançarmos a vitória, não, para alcançarmos o compromisso, né, da advocacia local. Eu acabei me perdendo um pouco, porque eu ia entrar exatamente na parte da nossa composição de chapa, perdão a todos que estão aqui. E quando nós
de 2013 para cá, nós viemos nessa toada, né, na tentativa de fazer valer os direitos da advocacia. Nós nos unimos agora para essa efetiva chapa, da qual vem o Dr. Malone como presidente, eu estou como vice-presidente, Dr. Leonardo Parga como tesoureiro, doutora Daniele Mendes como secretária e doutora Andressa como secretária adjunta. Nós cinco estamos há muitos anos juntos, como eu disse, desde 2013, 2014. E nós conhecemos cada um de nós. Nós sabemos o que cada um de nós quer efetivamente para o progresso, a união e a renovação da 32ª subseção. Esse foi o primeiro motivo que nos uniu, a advocacia de Madureira Jacarepaguá. É nessa questão que eu gostaria só de ressaltar a composição da nossa chapa, porque nós viemos até aqui, além da nossa chapa, além dos diretores, que foi o que eu mencionei agora, nós temos também os conselheiros, nós temos os apoiadores, nós temos pessoas que são imbuídas em todas as nossas ações. Nós temos, por exemplo, apoiadores que não necessariamente são advogados, mas que estão apoiando porque sabem a nossa função social. Então, foi esse o desenvolver da nossa chapa, buscando renovar, irmanar, sabe, a nossa advocacia local. Porque se eu, enquanto advogada, não pensar que um advogado sofrendo violências, violações das suas prerrogativas ou ameaças, né, ou seja lá qual for as questões que vitimizam o advogado no exercício da sua profissão, nós não alcançaremos sucesso. A gente precisa entender que, quando o advogado é ferido, nós todos somos feridos. Muito bem a sua fala, e eu gostaria de ressaltar que, antes de vir para cá, eu pensei muito qual seria a roupa que eu deveria usar hoje. Se seria o azul, que é a chapa, para homenagear a chapa, ou qual seria a cor? Uma neutra? Só que eu tive conhecimento, mais uma vez, de um problema muito sério que está acontecendo com a nossa advocacia, através de uma publicação do Movad, que, inclusive, estará tomando alguma atitude com relação a isso, e que está nos colocando muito triste. Inclusive, eu estou de preto por causa disso. Porque eu vim de preto porque eu estou de luto pelas eleições da OAB deste ano. Eu tenho visto muitas injustiças, difamações, injúrias e agressividades desnecessárias. Nós somos advogados. Então, nós temos que prezar pelo respeito ao nosso colega, o respeito ao profissional do direito, à mulher advogada. Então, eu me fiz vir de preto justamente com isso, mas não sem ter a esperança de vir com um lenço branco para que possa ser feita a paz. Porque cada um de nós é responsável por isso. E muito me entristece ver colegas agredindo por causa de uma eleição, Sim, denegrindo imagens de colegas profissionais. E, mais ainda, quando eu vejo a omissão também de colegas partindo para o silêncio. Eu acho que, quando nós não fazemos nada, quando nós não tomamos a defesa do profissional, seja ele homem, mulher, nós estamos dando um sinal verde para a sociedade também não nos respeitar. Então, desculpa eu entrar na sua fala, mas eu precisava colocar isso. Pegando até o gancho aqui da conversa, né, complementando aqui a fala da doutora Fernanda e a sua fala, realmente, eu também venho sofrendo ataques, né, inclusive de gente da oposição que está se prevalecendo de momentos que tivemos de intimidade, né, que frequentou a minha casa e tudo,
E aí hoje a pessoa vai virar lá no grupo e fica querendo me atacar, externando situações totalmente fora de contexto, né? Mas, enfim, a gente veio aqui para falar da nossa chapa 10, não para falar dos outros, deixa que eles falem. Eu deixo eles falando, parei até de responder, não vou ficar contra-atacando. Mas é muito sujo o que vem acontecendo. E aí a gente percebe desespero. E o pior de tudo é ouvir isso de mulher que dizia pra gente que mulher Exatamente. Defende mulher. Isso. Mulher não pode falar mal de mulher, entendeu? Então, fica ligado, tá? Na hora de votar aqui, mulher tem que defender mulher, tem. Beleza, agora, quem é que fala e faz o contrário, né? No mínimo tem uma coisa errada. Aí, seguindo, o fato de nós sermos a única chapa com 3 mulheres na diretoria, lembrando que são 5 cargos de diretoria, né? Então, nós temos 3 mulheres. Somos os únicos que têm 3 mulheres. E isso está vindo em 2024, o que é muito triste, porque a maior representatividade da advocacia é feminina. São 58%, se eu não me engano. Isso. Né? Então, o que acontece? Se nós somos a maioria, nada mais justo do que nós estarmos em cargos de direção. Entendeu? Porque é proporcional ao número de inscritos que nós temos na nossa subseção, né, em todos os quadros da OAB, né, no geral. Então, assim, essa composição de 3 mulheres não vem só do fato, são mulheres porque querem botar a maioria feminina. Não. A questão é, nós queremos a inclusão, né? Inclusão das mulheres e, assim, inclusão de mulheres competentes. Que também não adianta a gente pegar aqui, botar diretoria, maioria mulher, que não tem competência para estar gerindo uma subseção de grandíssima importância, terceira maior do nosso estado, né? Então, assim, viemos numa união, além da amizade, levando em consideração gestão e competências devidas para estarmos nos cargos que estamos alçando, tá? Então, é só para frisar isso daí. Passa a palavra, quer complementar algo nesse sentido, doutora Andressa? Vou complementar. Na verdade, como a Fernanda havia dito, a gente vem de uma união de 2013, 2014, uma batalha antiga, e a gente via que a nossa força, né, com os nossos outros amigos, que somos um grupo bem grande de amigos, que a gente sempre estava elegendo aquela pessoa que nos prometia um retorno das propostas que havia sido explanadas ali para a gente, e a gente acredita nisso, vamos te eleger. Chegando lá sempre, a gente não conseguia fazer o que foi prometido, a gente não tinha espaço para mostrar o trabalho, e isso foi se perpetuando, até que a gente falou assim, por que não nós mesmos? Né? A gente tem uma diretora, uma vice-presidente, que eu tenho certeza, na ausência do Malone, a Fernanda ela vai fazer o trabalho brilhantemente bem. A Dani ela vai exercer o mesmo trabalho muito brilhante. Por quê? A gente está preparado desde sempre. A gente está preparado para isso, só que a gente, infelizmente, acreditando, né, numa pessoa que falava por nós, que alguém pudesse fazer melhor. Só que não, quem pode fazer melhor é a gente. A gente começou com uma chapa 10, com o Malone, um cara que tem um dom da oratória incrível. Ele chega, ele é aguerrido, é um cara que defende a advocacia. Tem o Leonardo. Uma empatia maravilhosa. Ele é incrível. O Leonardo é um cara que lutou pela ESA e ele foi colocado de uma forma, dentro de um quadrado, que ele ficou engessado, não podia trabalhar. A gente não está propondo isso, a gente está propondo ao contrário. A gente quer colocar a ESA para funcionar porque era o que a gente queria lá atrás. Colocar os cursos, fazer a mentoria para os jovens, porque a gente sai da faculdade. Eu me lembro da minha época, 2009, saí da faculdade perdida. Hoje a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem esse grupo aqui que a gente sempre lutou por isso. Só que quando chegava lá, a gente não via acontecer, não passava de promessa, porque todo mundo queria o poder pelo poder. E aqui não vai ser assim. Aqui é uma união onde todo mundo vai ter acesso. É uma advocacia participativa. A gente vai trabalhar junto. A gente quer essa união para que a gente possa recuperar quem, em algum momento, decidiu sair daqui e ir para outras subseções porque não estava confortável, não estava contente com o que estava sendo pregado aqui dentro. Então, hoje, a gente está tendo de volta pessoas que se afastaram daqui, são pessoas extremamente importantes, que estão tendo orgulho de trabalhar na campanha, mesmo sendo de outra subseção, de estar junto, de estar apoiando, de estar animado e falar assim, não, realmente, já que vai ser com vocês, eu quero voltar. Então, esse grupo não é um grupo que está se aventurando.
É um grupo que está preparado para dar para Jacarepaguá e Madureira o que Jacarepaguá e Madureira merece. Respeito, apoio e recuperar a dignidade e o título que nos foi dado por excelência, título de doutores. Exatamente. OAB Unida e Renovada, hein? Então, eu até iria perguntar sobre isso. O nome da chapa, né? União e Renovação, né? Quer dizer, renovar todo esse histórico pesado, né? Que acontece, né? Essa disputa de vaidade, de egos, né? Muito grande, nós tivemos é muito ruim a gente ter que falar de pontos negativos do outro no momento que a gente vai falar sobre as nossas propostas, né? Sim. Mas nós passamos por essa última gestão. Eu cheguei a anotar para não perder. Foi aterrorizante. Omissa, sabe? Foi totalmente omissa. Você iniciou falando da questão da omissão, autoritária, desrespeitosa, machista, racista, sexista, com exclusivismo cristão. Nos tempos atuais, sabe? Preconceitos, discriminações e até ameaças, xingamentos. Que isso? Foi essa várias vezes. Meu Deus. Doutora Daniele, vou ter que te E representar nós na OAB. passamos. Da doutora Daniele, vou ter que te representar na OAB. Eu passei 3 anos ouvindo isso. Terrorismo psicológico. Esconderam minha ficha de conselheira. Esconderam minha ficha de conselheira e boicotaram. Então, assim, Olha, eu A tenho... inclusão religiosa, fala-se disso, Fernanda, é importante. Como eu estava como presidente da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, algumas execuções de ações e de tarefas que eram realizadas eram deixadas de lado pela atual gestão, sem nenhuma participação. Por isso, a gente pensa e quer que a proposta é uma participação ampla, não só nossa, mas dos advogados também. Porque não adianta eu estar na gestão e não participar, e não deixar que você participe. A gente precisa estar unido realmente. Por isso, unido, renovado, amplo, participativo é uma das nossas propostas. E só para acrescentar, nós somos uma chapa, inclusive, que cada um tem uma religião. Sim. Entendeu? Você tem chapa aí sendo formada, todo mundo é evangélico. Nada contra, porque nós temos, inclusive o nosso presidente até evangélico, mas nós temos aqui, entre os outros demais diretores, cada um com uma religião. Porque a liberdade religiosa, ela tem que existir. E Acabou. ser respeitada. E ser E tem que ser respeitado. com Não adianta certeza. chegar a usar o OAB para fazer só culto. E cadê? Vamos fazer, então, uma gira lá? Vamos fazer, então, uma missa, um ecumênico? Entendeu? Tem que ser uma aberto. missa. Exato. Tem que ser para todos. Para todos. É o que a doutora Fernanda falou. Participativo, exato. inclusivo. Bem, isso são os pontos negativos. Assim, nós poderíamos aqui relacionar tantos outros, né? Mas o importante é que a nossa chapa foi uma resistência, sabe? Nós estamos no mês da consciência negra, que é uma lembrança das dores do passado para refazer o futuro, trazer esperança, né? Então, dentro desse sentimento do mês de novembro, dia 25 de novembro, é uma chapa de resistência. Vamos relembrar da história, da importância de resistirmos mesmo e votar chapa 10 para uma OAB unida e renovada. Resistir com dignidade e respeito ao outro, né? Sim, que eu acho que isso tem que ser resgatado, né? É uma bandeira que eu levanto muito, é a questão da omissão, porque, para mim, é exatamente o pior crime que pode haver de uma pessoa ou um grupo cometer. Porque, através da omissão, vem muitos outros crimes, né? Vem o crime, vem o homicídio, vem tudo. E a omissão não pode existir. Nós temos que ser participativos, estarmos juntos e unidos para uma mesma causa, porque nós estamos aqui representando uma sociedade. Né? Fizemos um juramento. Fizemos um juramento, e até um juramento muito bonito nosso. Né? Bom, eu acho que assim, a visão de vocês como mulheres, né, nessa chapa, dizem assim, mas as mulheres são assim, são assim. Não, as mulheres têm hormônios,
né? São mães e uma percepção fora de série. Não estamos desfazendo dos homens, não. Nós precisamos deles, né? Mas as mulheres hoje realmente estão aparecendo, né? Pegando seu lugar. Não querendo trazer essa pauta assim, feminista, né? Mas do ser humano, né? A mulher em si. E, com isso, eu gostaria de saber de vocês, dentro do âmbito da subseção, né? Onde vocês estão se candidatando, qual a visão assim, que vocês têm, que acham que pode ser modificada hoje, né? Que está em... Nós temos propostas específicas para as questões que envolvem a mulher, né? Por exemplo, a ouvidoria da mulher. A gente precisa reestruturar essa ouvidoria da mulher, porque ela existiu, mas não funcionou. Então, é a reativação e funcionamento da OAB Mulher, da ouvidoria da mulher. Nos casos que tenham demandas de violência doméstica, sejam com colegas ou não, nós precisamos acompanhar essas denúncias da nossa região, né? Junto com isso, às vezes um advogado, porventura, vá até a delegacia para fazer um registro de ocorrência. E aquele colega não tem nenhuma experiência em violência doméstica, mas ele está ali ao lado da vítima. Nós realizarmos um plantão, tal qual o plantão de prerrogativas existia, para que algum colega possa acompanhá-lo naquele momento, ou acompanhar aquela colega, independente dela estar ali como vítima, e também acompanharmos a vítima. Esses são os 2 pontos. O outro ponto é um núcleo mesmo de acompanhamento de advogados e advogadas. Porque, às vezes, aquele advogado, ele não atua na violência doméstica, mas aquela cliente dele tem a confiança dele estar. Verdade. Conhece ele em outros pontos, então quer que ele esteja naquele momento, e aí depois ele passa ou não para o colega, né? Mas a gente precisa auxiliar os colegas nesse sentido. Mais ainda, nós temos uma outra proposta que eu fiz questão de anotar aqui para não perder, é a criação de um plantão para as advogadas que são lactantes, advogadas que estão com filhos ou responsáveis, porque às vezes aquela advogada precisa fazer um atendimento. Só que quando ela vai fazer esse atendimento, ela está com a criança, ela está com o filho, ela está com o sobrinho. É preciso ter uma sala e, junto com essa sala, algum advogado que fica ali de stand-by, sabe? Para dar o suporte a essa advogada para ela possa fazer esse atendimento. Porque é difícil para as mulheres abrir mão de estar com o seu filho, porque às vezes não tem uma rede de apoio e ela tem que fazer atendimentos com seus filhos. Então, essa é uma das propostas. E a outra é o canal de denúncias. Porque nós temos assédios, nós temos várias questões que envolvem o dia a dia da mulher, e a gente precisa ter esse canal de denúncias, né? Além do Fale com o Presidente, que a gente vai passar isso de forma mais pontual, né? Talvez a pessoa não queira fazer ali pelo canal de denúncia, esteja preocupada, quer falar com o presidente, quer falar com a vice, com a secretária, com a adjunta, se identificou melhor, e a gente vai dar esse apoio, né? Porque essa escuta é importante para tentar ajudar, acompanhar nas demandas do dia a dia, né? Porque nós temos várias violações aos direitos das mulheres no exercício da profissão. Por próprios colegas, às vezes, né? Ainda vivemos uma sociedade machista. Muito, né? E esse canal Fale com o Presidente é importante, que é uma coisa nova. E, assim, o doutor Malone Machado, Chapa 10, vai estar completamente disposto a ouvir. Ele quer ouvir a advocacia, porque foi até parte do discurso dele. Ele está para servir a advocacia, não para ser servido. Quando você, advogado, vota no doutor Malone, você vota para ele te servir, que é ele que está representando a OAB de Madureira, Jacarepaguá, e ele precisa servir aos jurisdicionados dele, e não o contrário. Ele lá no patamar de arrogância, deixando os subalternos, né? Que é assim que são tratados, acabam sendo tratados pelas gestões,
o subalterno receber as reclamações e não se posicionar. Então, assim, ele vai servir. Nós estamos aqui para servi-los e não o inverso. É isso aí. Na verdade, quando você fala da nossa criação de chapa e tudo mais, que somos mulheres, a gente vê que bastante mulheres hoje, bastante delas, têm cargos de liderança e elas conseguem ter êxito e sucesso no que estão fazendo porque elas se dedicam àquilo. Não são qualquer mulheres, são mulheres dedicadas àquilo. Né? Quando a gente se colocou à disposição para esse cargo, a gente não se colocou à disposição. A gente está se doando para a gente ver o que a gente sempre quis ter. A gente busca o ideal de uma advocacia ampla, participativa, que a gente tenha um contato direto com o advogado, que o advogado saiba onde reclamar. Que ele sabe que quando ele chegar e bater na porta do presidente, o presidente vai abrir a porta e vai estar lá. Certo. O Malone, ele deixou claro para a gente, e a gente sabe que isso vai acontecer, que ele vai ser um presidente que vai ter o canal Fale com o Presidente, e a gente também tem um projeto do presidente itinerante. Ele vai estar com um gabinete itinerante nos fóruns para observar se está sendo cumprido o que a gente prometeu. O que a gente prometeu vai ser cumprido, porque a gente não está com história para ganhar voto. A gente está com história para trazer de volta o orgulho de falar, eu sou advogado. Você chegar numa delegacia e ser respeitado. Você chegar num balcão para conversar com o serventuário e não ficar apertando ali e o serventuário achar que está te fazendo um favor. Para um promotor de justiça te olhar, um juiz te olhar e saber que não existe hierarquia, que nós somos todos iguais, como diz o nosso estatuto. Exatamente. É respeito. É respeito que está... Constituição diz isso, né? exatamente. Que É, não temos hierarquia. hierarquia. Somos iguais. Exato. Não existe terceiro poder. Não Exato. existe quarto poder. Existe nós, juiz que já foi advogado, promotor também, que já foi advogado, e nós, advogados. Então, um tem que respeitar o outro. Então, essa dignidade, esse respeito que nos falta, a gente vai resgatar, junto com aquela advocacia que se afastou daqui por conta de coisas que acontecem e não podem falar. Ser calado, mulher ser jogada de escanteio porque não pode falar. A mulher tem voz, o homem tem voz, a jovem advogada tem voz e o idoso tem voz. A gente tem uma advocacia de terceira idade que precisa ser ouvida. Precisa ser respeitada. São as pessoas que se afastaram e hoje estão vendo nesse grupo aqui, que não é um grupo que tem uma idade avançada, mas também não é jovem, porém a gente ouve. A gente trouxe para o nosso grupo a jovem advocacia, a advocacia adulta, a advocacia mais velha, o idoso, a terceira idade. A gente fez um evento, uma feijoada, onde a gente viu que a maioria que estava ali prestigiando, gritando o nome do Dr. Malone, eram mais velhos, eram pessoas que já estavam desanimados, desacreditados. Resgatar isso e trazer isso de volta é gratificante, porque você vê que dá para recuperar. E quando você quer, você consegue. Basta querer. E a Chapa 10, o Malone, deixou claro que quer. E esse grupo que está aqui vai servir a advocacia de Madureira Jacarepaguá. Sim. Vai Até ser a inclusão também. digital, Vocês né, também, dos advogados idosos. Não, uma das nossas inclusive, propostas. eu posso dizer que eu fui vítima disso num grupo Foi? de 157 pessoas, Exatamente. né? Onde eu fui atacada, fui injuriada, fui colocada como idosa, mas eu tenho muito orgulho, Isso. porque eu É tenho isso aí. 68 anos É isso aí. e estou na advocacia há 35 anos. Muitos já passaram por mim. E é um orgulho te ver aqui Muito. hoje, Hoje, resgatando essa vontade de trazer de volta Não, e a vocês advocacia. sabem. E você sendo mulher, isso é muito importante para as outras mulheres verem e importante saber que é possível também a voltar. gente mencionar aqui que o Malone, ele luta pela defesa e valorização da advocacia já há algum tempo, como nós mencionamos aqui. Ele foi ele da era ética. o presidente da ética, também foi exonerado pela atual gestão, né? Verdade. E nessa luta, né, como presidente de ética, ele trabalhou e lutou bravamente para que existisse uma conciliação, não uma condenação. Nos processos éticos, né? Não uma condenação imediata do advogado, imediata, porque sabe? ele percebeu que os advogados não eram ouvidos. Exato. Eles já eram massacrados nos processos éticos. Dos E na nossa processos éticos, proposta né? está aqui um canal de conciliação. Conciliação. Até Antes, para não efetivamente, gerar do a processo. abertura É do verdade. processo de ética, porque fica na nossa ficha. Sobrecarrega. Não, e quem não Hoje sabe, fica na nossa ficha registrado, Sim. ainda que a gente não sofra uma condenação, quando puxa a nossa ficha,
ficha, consta todo mundo que reclamou. Ainda que aquela reclamação tenha sido arquivada diretamente, de ofício, né? De ofício pela OAB. Ou seja, qualquer reclamação cria um registro na sua ficha. Então, porque uma das propostas, inclusive, é essa, a criação do núcleo de conciliação, né? Para funcionar como fase prévia aos processos éticos disciplinares. Porque às vezes é só um mal-entendido, né? É verdade, com certeza. Uma coisa aí Com que vocês não certeza, sabem, isso mas é verdade. em um dos meus escritórios, eu tenho um advogado que é idoso, trabalha comigo. Doutor Wagner, até sim. conselheiro da nossa Ele é chapa, incrível. trabalha comigo. Então, assim, porque tem dificuldade com a tecnologia total. Mas é aquilo, tem que fazer inclusão. E porque uma das propostas nossas é o quê? A inclusão digital. A gente tem que dar os cursos. Vai toda hora um sistema novo do tribunal. Para a gente que é jovem já gera uma dificuldade, imagina para os idosos. Então, vamos direcionar os cursos para esses idosos. Entendeu? Vamos incluir, fazer a inclusão não só de gêneros, de ideologias, né? De religiosidade, mas a inclusão Humana. eu pessoas... perdi. Inclusão digital, Digital. entendeu? E humana isso de daí é todos, né? importantíssimo. Todo E mundo fora- pode hoje em acessibilidade dia, também. acessibilidade. A acessibilidade é um dos Fala da nossos requerimentos Sim. já há tempos. Não, mas conta aí da sede. Quem Veja, conhece a sede do Campinho? A doutora Fernanda vai falar agora dela. Não, deixa eu só fazer Fala uma aí, como é que observação é? rapidinho. Não, fala da sede, é importantíssimo. Não, a Sérgio ela vai falar. Eu quero deixar uma observação no que se refere essa questão do Dr. Malone, na época, antes de ser exonerado como presidente, ele da ética, ele teve que fazer uma limpeza, porque daqui ele mandava processos para o centro. Sim. Que já estavam prescritos, problemas que sequer existiram, ou seja, sobrecarregava Processo há aquela anos pessoa parados na ali, subseção, uma pessoa hein? que poderia efetivamente estar te prestando um serviço, porque a gente se dispõe a isso, ele tendo que limpar mofo, porque as coisas paradas. Não é assim que funciona. Não. A gente está aqui para servir a advocacia de forma efetiva, trazer o orgulho e mostrar exatamente isso. Será que tem necessidade dessa representação? Vamos fazer aqui essa conciliação? Porque, às vezes, é um desconforto. O cliente que te contrata, ele não tem noção ou ideia, ele não conhece. Então, às vezes, você sentou ali, teve uma terceira pessoa para explicar, ele realmente não está errado, entendeu? Então, tem próprio outra coisa, essa desunião, né? Essa separação que aconteceu com a gente aqui, é um degladiando contra o outro, advogado verdade. representando o outro. eu não sei. Você se choca com as aberrações. Verdade. Como É um que absurdo. eu trabalho junto com ela, a gente luta pelo mesmo ideal, que é a dignidade de trabalho, respeito. Como que eu vou olhar para o trabalho dela e vou atacar ela? Ao contrário, a gente tem que se unir para a gente quebrar esse tipo de coisa que está acontecendo, que é comum. Você esbarra no fórum com pessoas que estão fazendo coisas sujas, mas você não pode permitir. Você tem que chamar aquela pessoa para si para trazer ela de volta à razão. Verdade. Porque, às vezes, ela está perdida porque ela não conhece o que é o direito. Exatamente. Por isso que é o papo direito aqui, né? Ela vai falar da sede. Uma Da coisa sede. importante que hoje eu não ouço muito é a deontologia. Sim. Sumiram com ela? Tinha que ter, Onde está mais? Nosso presidente, Malone Machado, é especialista. Eu preciso só voltar num ponto aqui, Pois se não. vocês me permitem, já peço até desculpa por ter retornado, no tocante da acessibilidade. Nós tivemos vários problemas na nossa subseção no tocante à acessibilidade. Conta aquele caso que eu gosto. Gente, Não, nós temos constrangedor, horário, foi um caso né? horrível, mas ela vai contar aqui. Vergonha, Foi uma vergonha. vergonha, porque a nossa subseção, o auditório é no segundo andar. Você tem que subir 2 lances de Sim. escada, não tem rampa de acessibilidade. Sim. E nós fizemos Isso é uma antigo. palestra pela Comissão de Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa e chamamos uma desembargadora. Uma desembargadora muito querida por todos nós. Doutora Ivone Doutora Caritano. Ivone Caritano, exatamente. Exato. Eu sou a mascotinha dela. Ela fala isso, ela E fala. na hora de subir, a doutora Ivone não tinha possibilidade de subir 2 lances de escada. Ela teve que subir numa cadeira com outros advogados subindo. Na sequência, tendo em vista esse problema, né, nós pedimos 1000 desculpas, embora que as desculpas não efetivamente apaguem o constrangimento que ela passou, certeza. né? Nós tivemos agora em julho, o mês da mulher latino-americana caribenha.
E era necessário fazer uma palestra. E, novamente, nós teríamos a doutora Ivone como homenageada, mas também nós teríamos a Lu Rufino, que era uma cadeirante. Sim. E na tentativa de realizar o evento, nos foi possibilitado somente o auditório de Madureira de Jacarepaguá. O único que mais não uma tem vez, acessibilidade. Não tem Aí acessibilidade. você vê, Antigo, essa é a hein? gestão, E os hein? requerimentos, O que eles parece é para ocorreram inviabilizar, né, antes. que ocorra o evento. Já foi solicitado isso na Isso já época, o foi. doutor Ricardo Menezes. Mas ainda que não estava seja, presente, se falou. você é cadeirante Esse quer assistir a palestra, chega lá de surpresa, tu não vai entrar. Porque não tem elevador, não tem Ela- rampa. E é O crime. caso, a moça estava indo receber a carteira dela de estagiário. Inclusive, na época, foi prometido que quando ela retornasse para receber a definitiva, ali já teria uma rampa. Então, Que é um mentira, problema. Estamos aguardando É para uma hoje. Então, Pra vamos você ver combinar como é que que é uma esse problema promessa é muito antiga. maior do que a gente pensa. Não, e nós Olha, somos eu advogados, preciso fazer- então fica uma coisa muito A ruim. dignidade da pessoa humana. Porque como é que uma violação dos classe direitos. não faz o que a lei manda, né? Determina. Verdade, verdade. Eu não consigo entender como a AB a gente não ter Como acessibilidade. assim. acessibilidade Eu fico e constrangido. fazer E quando exercer, né? você é advogado, faz esse requerimento, você ainda fica com a sua imagem manchada, como se você estivesse ali só reclamando. Não! A OAB tem sua função social e suas obrigações. É que, na É verdade... necessário. É que, na verdade, quando você reclama para que eles façam o que eles devem fazer, eles reclamam porque a gente está pedindo para eles trabalharem. E eles verdade. entraram ali oferecendo Assumiram trabalho. esse compromisso. Com a mesma promessa, né? Que não Coisa cumpriu não por foi 3 cumprida. anos. Não, Aí por quer mais mais anos, 3 Mais anos. Por 3 mais pra anos, poder com essa cumprir. rampa aí, Não, ó. se você Essa rampa reparar, antiga. se você reparar, nós temos Eu hoje fui 3 testemunha. chapas aqui na subseção, né? Nós somos uma delas. As outras 2 são mais do mesmo. As outras 2 já estiveram no poder. Sim. E só querem se perpetuar ou retomar o poder. Sim. Retornar o poder. Nós somos a única chapa independente vindo mesmo com propósito de renovação. É isso aí. Agora, É a uma única, pergunta Gladys. um pouquinho apimentada. Mulher vota em mulher? Depende. Eu Aqui eu acho que vota em cada um vai ser de uma propósito. forma, Eu acho que né? mulher vota em propósito. É. Propósito, objetivo, É. identificação. É por isso que eu digo, o Malone, ele é um cara, um homem que nos representa no sentido de ele nos ouve, ele nos dá voz, a gente pode, ele simplesmente nos ouve. O que eu quero dizer é que se eu tenho essa lista de propostas, isso aqui foi feito em conjunto. Os 5 da chapa fizemos juntos. Porque Não, a gente o conselho junto conselho e também abrimos é para verdade. qualquer advogado. Não, a gente iniciou com as propostas e a gente abriu para que todo mundo pudesse incluir. Tanto que a gente tem um QR Code aqui, que as pessoas, além Podem de ver as que já acessar, né? existem, pode sugerir ali. É. Então, a gente iniciou isso aqui porque era uma busca do que a gente queria. Então, o Malone falou assim, eu acho que a gente pode fazer juntos. Então, foi passando. E hoje, a gente tem um grupo de GT, a gente tem um grupo de conselheiro. Todo mundo fez parte disso aqui. Isso aqui é um projeto de mudança. O nosso presidente, ele nos ouve, ele nos respeita, ele nos traz para uma posição de que nós vamos ouvir as mulheres, ouvir os homens, ouvir os jovens, ouvir os idosos. A gente tem oportunidade hoje de ser ouvido. Isso é muito importante para a gente. Verdade. E com isso eu gostaria de saber de vocês 3 qual vai ser o maior desafio de vocês na segunda-feira, ou melhor, na terça-feira, como vencedoras, a chapa vencedora. Então, o que acontece, né? Estou muito esperançosa, acredito muito que a gente tenha, pelo menos na parte do campo ideológico, as ideias, composição, apoio e o trabalho que a gente fez aí nessa campanha, acredito que a gente tenha bastante chances de êxito. No entanto, assim, vou te falar que sempre tem aquele desafio medo, né? de vocês Eu depois, fico com medo porque... em janeiro, vão assumir, tomar posse. Qual é o desafio maior Organizar. de vocês? O desafio
Não, Pode vai falar. ser entender a necessidade da advocacia. A gente tem aqui, né, uma possibilidade, né, em Eu parte. acho que talvez, Mas é muita coisa a se fazer. em vez de a gente pensar de forma extremamente assim pragmática, quais são os desafios, a gente tem que pensar só nas nossas propostas. Fazer valer as nossas propostas. Exatamente. Executá-las. Ajudar com mesmo a compromisso, advocacia. sabe? Quando nos unimos pela luta. Nós temos um presidente que luta pela valorização da advocacia. Nós temos uma diretoria que luta pela valorização da advocacia. Conselheiros, os advogados e advogadas, temos apoiadores. Então, nós temos que pensar em propostas, fazer valer as nossas propostas, os compromissos que assumimos, né? E trazer outras propostas, sempre abertos a novas sugestões, desde que Sim. seja uma sugestão que ajude, né, a valorização da advocacia. E eu acho que é isso, muito mais do que os desafios, é fazer valer o que a gente precisa fazer. Iniciaria, né, assim, uma situação que todo mundo reclama, que a gente vê uma recorrência e não vê resultados, é a celeridade processual. Sim, exatamente. Isso daí a gente já pode entrar já começando a atuar nesse campo, cobrar das varas civis de Jacarepaguá, Madureira, família, né? Enfim, questão da celeridade processual, uma ideia também é pedir a priorização dos mandados de pagamento. São verbas alimentares, mas toda vez é um problema para você estar recebendo um mandado, já está com guia, já está com pedido requisitório, o juiz já mandou expedir, e é uma demora absurda, tá? Eu já ouvi de vara que tem que esperar quem faz o mandado retornar das férias para poder expedir o alvará, o mandado de pagamento. Então, assim, isso tem que mudar. O mandado de pagamento é prioridade, nós sobrevivemos, vivemos da advocacia, então a gente precisa estar priorizando a expedição do mandado de pagamento junto ao judiciário. E a questão da celeridade. E prerrogativas que, se daí é fato, a gente não pode abandonar, porque somos nós que estamos sendo violados. Quando o colega é violado, eu me sinto toda violada. a advocacia, Toda a ela está classe, sendo toda violada. subseção é violada. Certo. Né? Toda a categoria. Então, celeridade, prerrogativas e mandado de pagamento, eu acho que é algo que a gente já inicia já atuando, né, de forma imediata, que não, a gente já conhece essa realidade, porque né, o que a gente falou desde o início, nós atuamos aqui na região. Nós não ficamos, ninguém aqui é empresário jurídico, ninguém aqui é herdeiro, todo mundo aqui luta e vive da advocacia. Então, Exclusivamente. a gente conhece a realidade dos nossos fóruns. Então, com base, isso nos ajuda muito, porque vivemos exatamente das áreas de atuação aqui de Jacarepaguá e Madureira. E fala aí da proposta da abertura da trabalhista. Isso, sobre Deixa eu essas só fazer uma questões observação também. depois também Tudo a bem. respeito disso. Dentro dessas questões, nós não podemos esquecer também da dificuldade que nós temos na região, que é Fórum em Madureira, que na verdade é Cascadura, Fórum na Verdade. Taquara e juizados especiais Na freguesia. na freguesia. Então, nós pensamos no transporte entre essas regiões, porque o advogado não tem nem onde estacionar. Ou quando Verdade. estaciona, o estacionamento é caríssimo. Se cada local, se esse advogada, tiver que percorrer o Fórum de Madureira, Fórum da Taquara, os juizados especiais num único dia, qual o valor de estacionamento que ele gasta? Verdade. Né? É Isso é um verdade. dos nossos A pensamentos. gente quer até A propor justiça- o convênio, né? Isso, queremos propor. Tentar o convênio. Pensamos em propor o convênio para que Com o Rio tivesse um Shopping. desconto e com o Rio Office Mall, né? Mall, É. Porque o valor Dar um é desconto. É E a alto gente pro pode tentar advogado, também né? até nos estacionamentos da região Sim, da Taquara. também, Tentar negociar. também. Quem mostrar a carteira do Exato. advogado, ter um Tem desconto, isso, entendeu? porque está trabalhando, né? Porque está indo lá E é uma trabalhar. dificuldade realmente muito grande. Eu tenho Muito. carro e estacionar, o estacionamento são valores altíssimos. Sim, e dependendo do local que você estaciona, Independe. você ainda é revocado, Verdade, né? com certeza. E com além certeza. disso, nós pensamos também na justiça do trabalho, porque o horário das audiências não é o horário da justiça comum.
Verdade. Nós precisamos ter alguns locais de atendimento para esse advogado realizar a sua audiência, estar com o cliente naquele momento, né? Então, a gente precisa dar atenção a essas necessidades. E é uma necessidade até da jovem advocacia, jovem né? advocacia, A pessoa não tem sim. onde, né, trabalhar, não tem escritório, está iniciando, aí pega uma audiência trabalhista 8 da manhã. Faz como? Se a OAB está fechada. Se a OAB está fechada, não OAB tem abre 10 horas da escritório. manhã. Verdade, 10 horas. Inviabiliza demais. Então, assim, é outra questão que a gente tem que trabalhar para estar atendendo o advogado trabalhista, principalmente o OAB jovem. Sim. Puxando Sempre esse com gancho, estudos técnicos. Quando Isso não é, nós não vamos propor e agir de forma aleatória. Vamos chamar a advocacia para fazer um estudo sobre aquele caso. O que nós faremos? No sentido, olha, a gente precisa, isso é fato, já foi sensível, já vimos várias reclamações. É necessário ter uma sala para atendimento da Justiça do Trabalho. Então, a gente não precisa mais de estudo técnico, né? Porque ele já existe. Mas as outras demandas que surgirem ao longo da nossa gestão, nós vamos juntos, participando do conselho, fazendo efetivamente reuniões do conselho. Porque Exatamente, é necessário é reunião do necessário. conselho. Conselhos são... Para que o conselho? Se não, se só a diretoria for resolvido só pelo presidente É. e o secretário-geral, como é hoje, E né? o conselho tem que só ser com os homens, ouvido. Ele aí tem não que dá, dar, né? A ele gente tem que dar precisa que ouvir os palpite, ele tem 5 que- mais Exatamente. o resto da chapa, os Sim, conselheiros. Verdade. né? Inclusive, Quando- no próprio quando você estatuto falou sobre está ali. Quando você falou sobre o desafio, né, que a gente vai ter na terça-feira, Oh, meu Deus. que a gente vai ter na OAB terça-feira, jovem, importante. na verdade, É, o quero desafio saber da o que a gente terça-feira tem pra oferecer é a pra gente eles. colocar tudo que a gente colocou que faria e exaurir. Né? Mostrar que é possível, que a gente não está jogando palavras ao vento. Que isso foi feito muitas vezes. A gente não jogou palavras ao vento. E tudo que está aqui vai ser cumprido. E no que se refere também, a gente tem essa proposta da jovem advocacia. A jovem advocacia, quando ela sai da faculdade, ela sai como Perdida. nós. A gente sai Perdida, perdida. A gente não ninguém está preparado ajeita. para uma audiência. A gente não tem cursos. A gente não tem um preparatório. A gente não tem nada. A gente sai perdido. Totalmente. Então, o foco é preparar esse pessoal que está saindo ali da faculdade, que está com vontade, que eles saem com muita vontade. Só que eles não têm Trabalhar, de preparo, fazer. porque Verdade. eles não sabem como é a vivência, porque Não a teoria é existe, diferente. totalmente diferente. Então, a gente quer dar a eles a possibilidade de trabalhar, de ter continuar. Uma mentoria mais ativa, isso. né? E, na realidade, uma mentoria ter a mais ativa da capacidade, prática, né? né? A ESA em Exato. ação, cursos, Olha, capacitação, exato. seminário, Trazer a mentoria da A seccional mentoria pra para cá. Ela ativar, foi embarreirada né? até pela atual gestão, a mentoria, o projeto de vir para cá. Agora a gente quer trazer esse projeto, independente do candidato eleito na seccional. A gente quer fazer a Com mentoria relação aqui. até às prerrogativas, o estagiário ele tem prerrogativas. Eu não ouço ninguém, em lugar nenhum, falar sobre o direito do estagiário nas prerrogativas. Se o direito do Coitado, advogado já está abafado, imagina né? Que sabe, Isso, inclusive, sobre a celeridade. É uma pauta importante para que a Exato. gente desenvolva algo. Isso mesmo. Dando atenção devida até aos estagiários, Os estagiários, realmente. verdade. Sobre a Vamos incluir celeridade, na nossa inclusive, proposta algo nesse eu sentido. esbarro, isso é uma questão até pessoal, que eu sei que outras pessoas passam. Eu, como advogada, eu fui obrigada a esperar 45 dias por uma sentença, mesmo sabendo que existe um artigo que 15 dias Código concluso, Civil, processo sentença, civil tá lá, 498. tá Isso daí. escrito. O juiz decidiu sair de férias, É, só que o meu réu está preso. E aí? que absurdo. Tá de férias, ele só volta em 60 dias. E isso, essa celeridade, esse respeito com o advogado que a gente quer resgatar. A gente está cansado. E aí a gente vê um jovem advogado que ele chega no balcão, quando o serventuário observa que é um jovem que não tem a experiência, não tem a garra de um advogado mais velho, Verdade. que sabe lutar ali, né? Porque o jovem ele está aprendendo, ele ainda vai amadurecer nessa questão da briga pelo Por direito. isso que nós temos, Isso é engolido. inclusive, como proposta, a criação da diretoria da valorização Isso da aí. advocacia. Isso Muito aí. bom. Isso Porque aí. é necessário valorizar a advocacia
no âmbito geral, né? Sim. Em todas as suas questões, incluindo até o estagiário, né? estagiário. Que entra na jovem advocacia e tudo É o mais. início E que de precisa desse apoio. Então, e aí juntando um dos nossos projetos, que não sei, acho que não consta daqui, não. Tá no QR Code. Tá no QR Está no QR Code, mas é o quê? Criar um cadastro de advogados jovens, advogados que estejam disponíveis para o mercado de trabalho e estagiários. Sim. E aí, com esse cadastro dentro da nossa subseção, é a gente comunicar a todos os escritórios da nossa região de que a gente tem esse banco de dados e na necessidade de um estagiário, um jovem advogado, um advogado empregado, sênior, o que for, a gente possibilitar que esse advogado vá até a subseção e consiga se inserir no mercado de trabalho através da disponibilização dessas vagas pelo nosso cadastro. Doutoras, infelizmente nosso tempo já está esgotado, mas foi um papo assim muito produtivo, Foi agradável. né? Nervosa no Muito bom. início. Todo mundo muito nervoso. Houve os problemas técnicos que nos tirou um pouco do sério, né? Mas Glaucia, aos eu preciso pouquinhos. te agradecer imensamente. Eu por que ter agradeço a disponibilizado vocês. esse espaço para a gente conversar sobre as nossas propostas, as pessoas conhecerem um pouquinho mais a gente no de dia a vocês, dia, né? sim. Sensacional sua iniciativa, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a Doutora vocês. Glaucia, eu quero agradecer também, porque para a gente é uma oportunidade, foi muito interessante. Talvez seja a primeira vez que isso aconteça, de muitas, espero eu. Quero aproveitar que estamos 3 mulheres aqui e falar 4, sobre né? o café. Não, 3 mulheres, falar sobre o café com Malone. Ah, sim, eu quero amanhã, que eu vou né? pedir para a Mulheres nossa com vice-presidente Malone, falar sobre isso, porque é muito importante. E quem não conhece ainda vai ter a oportunidade de conhecer ele lá. Entra no falar nosso sobre Instagram, isso. galera. Qual é o Isso Instagram, aí. Fernando? OAB Unida e Renovada. Chapa 10, Chapa Malone 10. Machado. Fala sobre o Isso. café, que é Amanhã, importante. Não é isso. café da Amanhã, manhã, café da tarde. Isso, é Café Mulheres da com tarde. Malone Lanche, no né? Habib's da Taquara. 14 isso, horas. Aguardamos às vocês. 2, às 14 horas. Nós aguardamos todas as mulheres e os homens também que quiserem comparecer. Obrigada. Vai estar aberto para todo mundo. É muito Acabou, importante acabou. que todo mundo venha e conheça a gente. Tá, muito obrigado. obrigada. O prazer foi Chapa meu. 10. Um abraço para todas. 10. Eu não posso, hein?